Na aula passada, a gente falou sobre o processo de reconsolidação da memória e falei sobre aquela verdade, inconveniente de que nossas memórias são falsas e são o tempo todo reescritas. E agora eu vou introduzir o tema da reconsolidação da memória terapêutica. Não é um tema ainda que é realmente pacificado pela ciência. Na verdade, as pesquisas estão começando ainda, mas são bem promissoras. E ainda que esse conceito não esteja tão consolidado cientificamente, é no mínimo uma boa metáfora para a gente trabalhar, Porque saber que nossas memórias traumáticas também podem ser reescritas. O condicionamento clássico já falava de algo desse tipo. Ele falava da extinção. O que é a extinção? Um comportamento qualquer, quando ele não tem reforço, ele se dessensibiliza e acaba sumindo. Que é o que acontece com a birra, A birra, o menino tá lá se estribuchando no chão do supermercado, enchendo a paciência. Se você der um sorvete para ele, ele vai continuar fazendo birra. Mas se você ignora, muitas são as chances de ele parar. Então, a psicologia já entendia essa questão da extinção de comportamentos. Agora, o que esse pessoal que está pesquisando sobre reconsolidação de memória terapêutica quer é pensar em estratégias que são capazes de simplesmente eliminar um componente emocional. Ou seja, é um pouquinho diferente da chamada extinção. Inclusive, tem um site bem legal que se chama Neuropsychotherapist, que tem várias revistas, várias publicações, algumas de opinião, algumas são sobre artigos científicos, sobre esse tema, se você quiser estudar mais. Bom, o que é essa reconsolidação da memória terapêutica? Antes do ano 2000, e aí a gente está falando de mais de um século de pesquisas, os neurocientistas achavam que o cérebro não tinha realmente uma capacidade de apagar da memória uma aprendizagem emocional. Achava-se que o cérebro era capaz de apagar fatos, mas não uma aprendizagem emocional. Então a detecção da reconsolidação da memória, ou seja, essa neuroplasticidade capaz de alterar componentes emocionais das nossas lembranças, dá realmente uma reviravolta naquilo que a gente sabe sobre a memória e principalmente sobre como vamos tratar nossas lembranças traumáticas. Em uma pesquisa realizada em 2004, os cientistas identificaram como induzir a reconsolidação da memória comportamentalmente em caranguejo. Memórias aversivas dos caranguejos foram completamente removidas conhecendo esse fenômeno. Aí você deve estar perguntando, e o que eu tenho a ver com caranguejo? Tem a ver pelo seguinte, porque a partir de 2006 começaram a surgir pesquisas envolvendo esse mesmo fenômeno em seres humanos. E esse novo conhecimento é muito importante para a nossa área de psicoterapia. Porque os aprendizados emocionais problemáticos muitas vezes dominam a nossa mente completamente, dominam a mente dos nossos clientes também. E esses pensamentos automatizados geram sintomas, geram sentimentos ruins, geram crenças limitantes. Imagina como seria se fosse possível, com uma intervenção terapêutica, eu simplesmente eliminar o conteúdo emocional dos nossos traumas, estresse pós-traumático, fobia, vício, os nossos arrependimentos. Porque reconsolidação de memória terapêutica, ela não vai falar de memória biográfica, não vai falar de memória episódica. Ou seja, os fatos continuam os mesmos. A reconsolidação da memória terapêutica vai trabalhar apenas com conteúdo emocional. Agora, quais seriam os princípios por trás dessa reconsolidação da memória terapêutica? De acordo com essa teoria, a nossa memória ficaria vulnerável justamente quando a gente se lembra de alguma coisa. Ou seja, é aquilo que eu disse, Como que é curioso que para a memória se manter, eu preciso torná-la mais frágil. Mais frágil no sentido da fidedignidade da informação, mas muito mais poderosa em termos dos códigos armazenados. Muito mais poderosa na capacidade de lembrar-nos os fatos. Ora, mas o que poderia ser feito para que uma memória traumática tivesse seu conteúdo emocional totalmente substituído?
Por exemplo, imagina que eu tenho fobia de cães. Mentira, né? Eu adoro cachorro, mas enfim, vamos supor que eu tenho fobia de cães. Neste caso, toda vez que eu vejo um cão, que eu penso em cães, ou até mesmo vejo uma foto de um cão, fico sabendo que eu vou ver um cão, eu disparo uma reação emocional que é muito desagradável. Toda vez que eu tenho esse contato com os cães, ou penso nos cães, essa reação emocional vai ficando mais e mais desagradável. Você viu isso em condicionamento clássico. Agora, pensa comigo, se é justamente no momento em que eu me lembro que eu vou ter aquele espaço de tempo em que a memória fica mais frágil, por que então que eu não substituo essa emoção por uma emoção melhor? Esse é o princípio básico por trás da reconsolidação da memória terapêutica. É eu ter alguma técnica que vai me fazer lembrar do fato, vai me fazer lembrar daquilo que aconteceu, daquilo que é ruim, e naquele momento em que eu me lembro, aquela memória começa a ficar um pouco mais frágil. Aí, exatamente nesse momento, a gente usa alguma técnica para remover apenas esse componente emocional. Lembra da aula sobre condicionamento clássico? E de forma mais específica, você se lembra do chamado erro de previsão? Ou seja, de acordo com essa teoria, o condicionamento ou a extinção do comportamento aconteceria devido àquele erro de previsão. Algo inesperado acontece. O animal se comporta de determinada maneira e aí, de forma inesperada, ou seja, um erro de previsão, ele é recompensado ou até mesmo punido. Essa recompensa ou essa punição inesperados que seriam realmente responsáveis pelo surgimento do condicionamento. Ou seja, lembrando daquele exemplo do cachorro e do sino. Quando a gente tem o sino pela primeira vez e aparece a comida, o surgimento da comida é algo inesperado, é um erro de previsão. E esse erro que favorece o surgimento do condicionamento. Agora, o que isso tem a ver, né, com ansiedade? O que isso tem a ver com a fissura dos vícios? Por que eu estou falando sobre tudo isso? Por que eu falei de erro de previsão aquela hora? Imagina que você é viciado em heroína e vê uma seringa. Essa seringa seria o gatilho para disparar a fissura. Então, se por algum motivo a gente tiver um erro de previsão, ou seja, o previsto é ver a seringa e ter a fissura. Fissura por usar heroína, por exemplo. Se o previsto é isso, e isso não acontece, aquele ciclo vicioso da dopamina é interrompido. E a partir daí vai existir uma dessensibilização sistemática. Aquele estímulo vai fazendo cada vez menos reação, até que simplesmente para de funcionar. Ou seja, a pessoa acaba se acostumando com a seringa e a seringa para de ter aquele componente emocional. Ou seja, a reconsolidação terapêutica, pegando esse exemplo do viciado em heroína que vê a injeção, como que ela funcionaria? A pessoa veria a injeção, teria fissura, teria ansiedade, e a partir daí, quando está tendo aquela ansiedade, alguma técnica é utilizada. E essa técnica vai tirar esse componente emocional. E ao tirar esse componente emocional, a gente consegue que a pessoa não tenha mais aquele problema. E aí vão existir várias técnicas que podem ser utilizadas a partir desse princípio. E uma técnica bem legal que eu vou ensinar para vocês na próxima aula é o meta padrão de John Overduff. John Overduff é um cara incrível. É uma das pessoas que mais entendem de PNL no mundo. E ele criou uma técnica chamada meta padrão. E o curioso é que essa técnica surgiu bem antes dos estudos de reconsolidação de memória. O que aconteceu foi que Melissa Tiers, ou o próprio John Overduff, não sei ao certo, perceberam que aquela técnica que ele já usava, que é o meta padrão, se encaixava perfeitamente na teoria de reconsolidação da memória terapêutica. Agora, antes da gente passar para a próxima aula e eu falar sobre o meta padrão, eu quero fazer um pequeno esclarecimento. Como eu disse antes, os estudos sobre reconsolidação da memória até que são bem robustos, mas os estudos de reconsolidação de memória terapêutica não são tão robustos assim. A ciência tem muito que avançar ainda. Talvez não seja realmente desse jeito que a gente perca aquele componente emocional traumático. Mas, de toda forma, o meta padrão é uma técnica que funciona muito bem. E talvez funcione por outro motivo.
Talvez funcione pela expectativa, por que não? Tem uma frase que Melissa Tiers fala, que eu amo, que é a seguinte: Horas, você sabe que esse negócio aí, ó, ela não fala com esse sotaque meu, né? Você sabe que esse negócio aí, ó, foi tudo inventado. Técnicas terapêuticas, em geral, são meras invenções. Muitas delas não têm fundamentação teórica alguma, mas elas acabam funcionando pela expectativa. Funcionam, muitas vezes, porque o nosso cliente percebe que tem recurso para mudar. E no momento que ele percebe que tem recurso para mudar, ele muda. Então, na próxima aula, a gente vai falar e vai ensinar o meta-padrão. Eu vou falar a origem do meta-padrão. Vou falar como você vai usar o meta-padrão com os seus clientes, sejam clientes de ansiedade ou sejam clientes de vícios. E se a técnica funciona por causa da reconsolidação da memória, ou se ela funciona apenas por expectativa, eu acho que é uma preocupação que os cientistas devem ter, mas não é realmente uma preocupação que eu vou ter na clínica. Porque se aquela pessoa parar de fumar, se aquela pessoa parar de beber, se aquela pessoa parar de usar cocaína, para mim isso basta. Essa pessoa não vai querer saber se o tratamento dele, se tem algo documentado na PubMed ou em alguma revista científica importante. A pessoa vai se sentir feliz de ter mudado a vida dela. E ponto final. E esse deve ser o nosso objetivo. E aí, tá gostando de aprender sobre reconsolidação de memória? Vai agora no nosso grupo fechado, Like a Boss, do Facebook. Deixe sua mensagem, deixe seu recado e até a próxima aula.